Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o dia em que eu pintei o meu autorretrato. Bom, até então eu nunca tinha pensado em fazer um autorretrato. Eu sei que ao longo da história da arte, grandes artistas foram reconhecidos por se autorretratar. Artistas como Van Gogh, Picasso, Frida Kahlo, eles foram reconhecidos por fazer muitos autorretratos, eles se identificavam ali na sua arte. Eu nunca tinha entendido muito bem o motivo intrínseco pelo qual esses grandes artistas se retratavam tanto. A minha ideia superficial era de que eles utilizavam essa técnica somente como uma forma de estudo, especialmente de estudo da anatomia humana. Eu imaginava que em determinada época da história não existia a facilidade de encontrar, por exemplo, um modelo vivo para poder ficar ali posando enquanto você faz os seus estudos anatômicos. Foi só há pouco tempo que, através do Instagram, eu conheci uma artista incrível chamada Marcela Lauber. No trabalho dela, a presença do autorretrato é muito marcante. Inclusive, ela utiliza também, junto com o autorretrato, a característica do surrealismo. Então, realmente, é um trabalho impactante, que é magnético. A sensação é que a gente não consegue parar de olhar e tentar entender cada detalhe que está sendo expressado ali naquela obra. E foi a própria Marcela que, ao criar um desafio, o desafio do autorretrato, que ela me mostrou uma nova visão, um novo ângulo dos motivos pelo qual é tão importante um artista se retratar. Então ela conseguiu me ensinar uma nova ótica, muito mais profunda sobre o autorretrato, e ela foi reconstruindo a ideia que eu tinha, aquela ideia superficial, e me mostrando o verdadeiro sentido e os verdadeiros motivos de se autorretratar. O interessante foi que participar desse desafio primeiramente me instigou a refletir ali do porquê, quais eram os reais motivos de eu não sentir interesse em me autorretratar. Eu lembro que alguns meses atrás eu assisti alguns documentários, um sobre Van Gogh, outro sobre Frida Kahlo, falando justamente sobre a quantidade de autorretratos que eles faziam ao longo da jornada artística deles. Se eu não me engano, o Van Gogh é o artista que tem o maior número de autorretratos na história da arte. Eu lembro que no momento em que isso foi dito no documentário, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: nossa, mas tem tanta coisa interessante ao meu redor, tantos outros elementos mais atraentes. Por que eu pintaria a mim mesma? Por que eu perderia tempo fazendo isso com tantas outras coisas interessantes à minha volta que eu possa abordar e trabalhar? Eu lembro até de um pensamento bem preconceituoso que veio na minha mente naquele momento, que foi o apego ao argumento do narcisismo. Eu realmente comecei a criticar, ter esse olhar crítico dos artistas que se autorretratam, tentando buscar ali, uma justificativa para minha indignação, e comecei a julgá-los como narcisistas. Então, na minha cabeça eu pensava: nossa, mas eles se sentem assim tão importantes e tão centro do universo que eles ficam ali se autorretratando.
O que eu não conseguia entender na época, acredito que até por uma questão de amadurecimento, que o tamanho da complexidade e da profundidade da prática do autorretrato, não só para artistas, mas para outros tipos de profissionais ou pessoas que apenas estejam buscando ali um autoconhecimento. Uma das coisas que o discurso da Marcela me fez enxergar é que o autorretrato, ele é sobre uma busca por autorreconhecimento, por compreensão do seu eu. Então é uma busca interna, é sobre olhar para dentro, buscar a sua essência, não só o que está ali superficial, né? Não é o tipo de conhecimento relacionado às nossas características óbvias, mas é olhar bem profundo e tentar entender os nossos sentimentos, os nossos conflitos. É sobre mergulhar no turbilhão de sentimentos e emoções que estão lá dentro da gente, bem lá no fundo, e que muitas vezes a gente não consegue encarar, a gente não consegue confrontar esses medos, esses monstros que nós mesmos criamos, né? Então, eu sinto que ao confrontar esses medos, acontece um processo de compreensão e de florescimento de nós mesmos. Bom, eu não estou aqui para tentar definir exatamente o que é o autorretrato. Eu até acredito que eu não tenha muita expertise para isso, mas sim para falar sobre a minha experiência e de como funcionou comigo. Esse ainda é um mundo muito novo para mim, esse é o meu primeiro autorretrato e para mim foi uma experiência incrível, né? Eu vou começar a relatar aqui o que eu senti. Claro, nem tudo eu vou relatar porque é um momento muito íntimo e nem tudo eu me sinto à vontade para expressar. Mas eu vou relatar sobre a minha experiência de ter pintado esse autorretrato. Definitivamente, quando eu comecei o processo de criação dessa pintura, desde os primeiros traços do esboço, eu já estava invadida por um misto de emoções que eu comecei a enxergar melhor e a compreender muitas coisas que estavam dentro de mim, inclusive o motivo pelo qual eu fiquei tanto tempo relutante para fazer um autorretrato. Então, eu percebi que não foi só uma questão de falta de informação sobre a técnica, mas um afastamento do confronto comigo mesma. Eu não queria me encarar. E é claro que isso veio como uma verdade muito forte, foi quase que um tapa na cara. E eu comecei a ir mais a fundo para tentar encontrar a raiz desse sentimento. É quase como que inconscientemente eu, de alguma forma, acreditasse que eu não teria qualidades o suficiente, ou talvez, com muitas aspas, não fosse digna de ter uma imagem pictórica de mim mesma. E se deparar com essa informação ou com essa percepção é um sentimento muito forte. Inclusive, talvez seja até por isso que eu não consegui me retratar olhando diretamente para mim. Eu acabei me retratando olhando para baixo, como se eu realmente não quisesse me encarar e realmente não quisesse confrontar
todos aqueles sentimentos que estavam vindo à tona ali naquele momento. É claro que existem outros questionamentos muito mais profundos que eu não me sinto à vontade para relatar aqui, porque de fato é um momento muito íntimo, são questões muito íntimas e de certa forma relatar esses sentimentos aqui seria um novo obstáculo a ser enfrentado, porque seria como se eu estivesse despindo, me despindo das minhas armaduras e mostrando para todo mundo as minhas fraquezas, os meus pontos fracos. E realmente eu acredito que essas informações elas devem ser guardadas e frequentemente revisitadas por mim mesma, no intuito de me conhecer melhor, no intuito de estar sempre refletindo sobre elas e tentando me tornar uma pessoa melhor a partir do que eu estou conseguindo compreender de mim mesma. Com certeza, essa pintura se tornou um marco para mim, não só por eu ter superado diversos obstáculos para poder ter iniciado ela, mas por dois outros motivos também. Por ela se tratar de um retrato, uma fotografia de um momento presente, onde todos os meus conflitos externos estavam ali se confrontando e eu tive coragem de encará-los. E de fato, uma outra visão que me transformou dessa pintura foi o fato de ter me mostrado o quão importante é a prática do autorretrato, o quanto eu pude me conhecer melhor a partir desse momento. Eu posso garantir a vocês que a cada pincelada que eu dava, eu estava ali lutando contra um sentimento e refletindo sobre ele, tentando entender as raízes da existência desse sentimento. E todo esse processo me fez eu me conhecer melhor. Eu sinto que essa pintura me permitiu amadurecimento, a oportunidade de poder encontrar uma forma de externalizar os meus sentimentos, de expurgar os meus demônios, os meus conflitos. E um aprendizado importante que eu acredito que possa dividir com vocês sem ferir a minha individualidade e a minha intimidade é que eu compreendi que todos aqueles conflitos e aqueles sentimentos caóticos que existem dentro de mim, eles são parte de mim. Eu não preciso reprimi-los, eu não preciso odiá-los, eu só preciso aceitá-los. Eu entendi que eu devo aceitar eles como parte da minha essência e aprender a conviver com isso, sem deixar que eles dominem a minha vida, sem deixar que eles dominem as minhas ações e o meu comportamento. Eu preciso dominá-los. Eles estão lá, eles existem, mas eles não precisam ser os protagonistas da minha vida. Com certeza, finalizar essa pintura para mim foi como um processo de metamorfose. Eu fiquei esses anos todos dentro de um casulo, tentando me encontrar, tentando entender diversos sentimentos. E a partir do momento em que eu decidi dar o primeiro risco no papel, foi onde tudo começou a ficar bem claro para mim e funcionou como uma terapia mesmo. Eu consegui compreender muitas coisas e foi uma sensação bem libertadora. Eu tenho me sentido mais leve,
e com certeza é uma prática que eu quero continuar na minha vida. Eu com certeza vou continuar expurgando esses sentimentos através do autorretrato. E sem dúvidas também é uma prática que eu recomendo para todo e qualquer artista, sendo iniciante ou não. O autorretrato ele não precisa ser realista, ele não precisa ser magnânimo, mas sim ele precisa ser uma expressão, você colocar para fora toda aquela imagem que você tem de você mesmo, aquela visão que você tem de si mesmo. Então não se apegue muito às técnicas artísticas para poder criar o seu autorretrato. O autorretrato ele fala muito mais sobre a forma como você mesmo se vê do que propriamente dito alguma técnica específica dentro da arte. Dando prosseguimento a esse movimento que a Marcela criou, eu convido vocês, sendo artistas, profissionais ou não, a criar um autorretrato, a passar por essa experiência, pode ser com colagem, com poemas, com desenhos e colocando esse sentimento para fora, uma arte onde vocês se identifiquem. Me marque lá no Instagram quando vocês postarem e eu faço questão de olhar uma por uma. E se vocês toparem, eu posso até fazer um vídeo aqui mostrando todas essas artes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, eu peço que dê aquele like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!